Estamos começando mais uma edição do programa UrbanView, um novo olhar sobre a cidade, um programa que é uma produção da Urban Systems e que tem hoje como convidado aqui ao meu lado o consultor e autor do blog Inteligência Estratégica, Jorge Rory. Tudo bem, Jorge? Tudo bem. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Muito bem, nós é que agradecemos a sua presença no UrbanView de hoje, cujo olhar da semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar com Jorge Rory, é crescimento urbano desordenado, falta de planejamento ou consequência do planejamento? E aí até a repetição é proposital, porque o planejamento, a gente vai descobrir aqui com o Jorge Rory se é a questão de a gente não ter o planejamento ou se a gente tem esse planejamento demais, muita regulamentação, muita ideia e pouca, como é que se fala, e pouca prática na coisa. Então a gente vai falar aqui no programa de hoje, debater entre outros assuntos, porque o emprego não vai para perto da moradia e porque a moradia não consegue se aproximar do trabalho. A regulação urbana é uma forma eficiente de conter a desordenação da cidade. E também porque a cidade cresce na direção contrária ao desejado pelos planejadores, ou porque os planejadores não conseguem se antecipar e planejar o crescimento organizado de forma a criar novas centralidades. Está comigo aqui ao meu lado, como sempre, Sandra Lanza, que vai contar para vocês como é que vocês podem participar aqui ao vivo do programa. Sandra, tudo bom? Tudo bem, Gilberto? Tudo bem. Bem-vindo, Jorge, mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer aceitar o seu convite. Puxa, o prazer é todo nosso recebê-lo. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente em mais uma edição do UrbanView. Quero convidar você para participar desse programa que está tão interessante hoje. Bom, a primeira forma de você participar é por meio da nossa enquete do dia, que você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje é: incentivos fiscais são suficientes para levar empregos para perto da moradia de baixa renda? Primeira opção, sim, é um instrumento eficiente de estímulo às empresas. Segunda opção, empates, pois isoladamente não funciona. Ou terceira opção, não, as empresas priorizam outros fatores. Bom, participe. Outra forma de você participar com a gente também é por meio do nosso e-mail, não é isso, Gilberto? Exatamente, agora o UrbanView tem um e-mail próprio aqui para você, não só enviar perguntas aqui durante o programa ao vivo, que a gente pode responder, a Sandra está consultando aqui toda hora o e-mail, como também para dar sugestões de convidados, sugestões de temas. Sandra, qual que é o e-mail que o pessoal tem que mandar? Vamos lá então, urbanview@urbansystems.com.br. Eu estou aguardando a sua participação. Muito bem, Sandra, também não tem um recado para a gente dar aqui de uma participação do Tomás naquele... A gente já falou aqui no último UrbanView, se não me falar a memória, mas vale a pena ouvir e ver de novo. O Tomás Assunção vai participar de um evento lá em Paraty. E a Sandra tem um pouquinho mais de detalhes para contar para vocês. É um evento que se chama Feliz Cidade, né? Uma brincadeira aí, falar entre felicidade e feliz, cidade de ser feliz, na cidade, e a Sandra tem os detalhes para vocês. Muito bem, convidamos você a conhecer e também participar, é claro, do segundo encontro Bem Viver, o resgate da feliz cidade, que ocorrerá de 24 a 27 de abril na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. O presidente da Urban Systems, Tomás Assunção, será um dos participantes, em conjunto com o navegador Amir Klink, Ricardo Jimenez, lá do Chile, Clóvis de Barros Filho e muito mais. Você pode obter mais informações pelo site refletirbrasil.com. Muito bem, Sandra. Quem mora em grandes centros urbanos, como eu e provavelmente a maioria de vocês que estão nos assistindo, depara-se diariamente com problemas severos de mobilidade urbana, de crescimento desordenado das cidades e também advindo daí por questões de segurança. Até que ponto tão falado e discutido planejamento, que inclusive já foi objeto de várias entrevistas aqui no UrbanView, o planejamento urbano ele tem impactado essa realidade, né? E como impacta essa realidade? Nós temos falta de planejamento, planejamento mal feito, planejamento em excesso. Nosso convidado da sessão do UrbanView, Jorge Rory, é um experiente participante e observador dessas e outras questões que envolvem a cidade. E vai conversar conosco aqui esse tema tão importante para o nosso cotidiano. Jorge Rory, vamos começar, que temos muitas questões aqui. Acho que uma que já é importante, né? Porque o emprego não vai ou não consegue ir para perto da moradia. E por que a moradia também não consegue se aproximar do trabalho?
porque a gente tem esses Eles deslocamentos, encontram. né? A gente tem esses deslocamentos aí, a gente vê diariamente pessoas gastando 1, 2, 3 horas de ônibus, táxi, carro, seja qual modal urbano, para poder sair do bairro onde mora para o lugar onde trabalha. Então a gente vê essa dificuldade. Por que isso é tão difícil de se resolver? Primeiro, é preciso segmentar. Essa coisa de dizer assim, moradia no geral, nós temos moradias pobres e moradias ricas. Moradores ricos e moradores pobres. Vamos falar dos moradores pobres. E por que o emprego deles não vai para junto deles? Porque moradia e morar é uma decisão individual. Evidentemente, depende das condições de ter casa ou onde, mas quem decide é a pessoa que vai morar. Quando muito, sozinho ou com a família. Emprego não vai sozinho. Emprego vai com o empregador. Então não adianta dizer o seguinte, por que o emprego não vai para junto da moradia? Porque o emprego não anda sozinho. Quem leva o emprego é o empregador. Então, uma pergunta assim, por que o empregador não vai para junto de onde moram os seus empregados? Porque o empregador quer, em primeiro lugar, morar bem. Ir para uma comunidade que é dominada pela pobreza não é o lugar onde ele quer morar. Mesmo quando ele quer morar, muitas vezes a família não deixa. Vai dizer o seguinte, é um lugar inseguro, é violento, não tem escola, não tem posto de saúde. Então, assim, ele quer morar bem e quer trabalhar dentro da sua comunidade. E, portanto, assim, ele vai escolher o lugar próximo ou acessível de onde ele mora, e não onde estão os empregados. Agora, nós temos conversado um pouquinho, até antes do programa, né, Jorge? Sim. Por que o governo não faz também incentivo, não dá um incentivo, seja ele incentivo fiscal, alguma forma para que minimize esse processo e sim, esses empregadores mudem esse local de trabalho? Por que isso não acontece? Porque você tem dois tipos de empregadores. Você tem um empregador, microempresário, médio empresário. Esses, eventualmente, com um benefício fiscal, podem ir. Mas eles levam um pouco emprego. Os grandes empregadores, que decidem, inclusive, o local, não são os donos das empresas. Muitas vezes você vai falar, por exemplo, call center. Vai conceder incentivo fiscal para o call center, quem vai ganhar? O acionista. Onde é que está o acionista? No Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, etc. Quem vai decidir é o brasileiro que está aqui, que é um diretor, empregado. Ele não se beneficia com o incentivo fiscal. Quando muito, ele pode ter um ganho de bônus, ou dizer assim, eu tenho esse ou aquela renda, mas incentivo fiscal é para o empresário. O empregador, hoje, necessariamente, não é o empresário, não é o acionista. É por isso que fracassou o plano de Itaquera, por isso que fracassou a Operação Centro. A Operação Centro, com incentivo fiscal, conseguiu levar 2 microempresários. Um já desistiu, o outro eu não sei, eu não conheço. Um deles eu conheço. E em Itaquera conseguiu levar também 2. Nenhum mais, e todos pequenos. Só levou agora um grande, por uma condição especial, que é o Itaquerão. Mas esses empresários que você citou, esses exemplos, esses poucos exemplos, eles, um já desistiu, inclusive. Qual é a razão dessa desistência? Quer dizer, você recebe uma proposta de incentivo fiscal por parte da Prefeitura da cidade de São Paulo para instalar sua empresa numa região como Itaquera, que é uma região que é conhecida como cidade dormitório, né? As pessoas não têm emprego lá, elas têm que se deslocar de Itaquera para vir para o centro, para a Zona Sul, para a Zona Norte, para poder trabalhar. Então, aí essa empresa recebe o incentivo fiscal, se instala lá. Qual é a razão que ela não consegue prosperar nesse meio? Quando era uma indústria, não fazia tanta importância. Quando é serviço, ele precisa que o cliente vá à empresa. O cliente não vai. A questão logística, vamos dizer assim, se a gente tem uma questão onde a moradia popular está longe das empresas, as empresas não querem se instalar onde está a moradia popular, questões como a logística também influenciam a decisão da empresa? Influi. Porque a empresa também vai ter que ficar mais longe do seu consumidor, ter um custo talvez maior de transporte, esse tipo de questão também pode influenciar. Influi no seguinte sentido, no sentido contrário do que se deseja. Se você levar o transporte, como por exemplo uma linha de metrô para a periferia, onde estão os moradores, a empresa não vai junto. A empresa fica porque acha
porque o morador tem mais facilidade de chegar ao seu trabalho através do metrô. Ou seja, o metrô e a extensão do metrô periférica é uma forma de levar os moradores e os trabalhadores cada vez mais distantes. Ou seja, existe solução para isso? É difícil, mas existe. Então vamos descobrir qual é a solução, apesar de quase de ser uma missão impossível. Porque tem um outro lado que você ia perguntar, de por que a moradia não chega perto do trabalho. Por uma questão de valor imobiliário. Ou seja, quando você tem o trabalho, isso valoriza a área, os terrenos ficam mais caros e a moradia também fica mais cara. Então, é preciso ter centros que tenham ligação com o transporte coletivo. Ok. Primeiro ponto é que os centros tenham ligação com o transporte coletivo. Transporte coletivo. Com subcentros que também reúnam essas pessoas e que esses subcentros possam também ter o seu desenvolvimento como emprego. Ou seja, é uma questão de densidade. Essa questão está quase como aquele comercial de bolachas que tinha antigamente. Sim. Assim, é mais fresquinho porque se vende mais ou se vende mais porque é mais Isso, fresquinho? exatamente. Quer dizer, você não sabe o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha nessa história. Eu estou entendendo o que você está falando. Eu vi perto de um lugar aqui no interior de São Paulo que eu costumo ir, a prefeitura fazendo muito incentivo para ir em indústrias. E eu acompanhei ali, que eu vou toda hora, eu acompanhei um terreno que foi, não sei se doado, foi enfim, vendido em boas condições para uma grande indústria. A grande indústria construiu uma bela fábrica lá, reformaram a estrada, fizeram um pontilhão de acesso. E eu não vi ao lado, próximo daquela fábrica, nenhum projeto de moradia. Né? Ou seja, as pessoas continuam morando na cidade e pegam a estrada agora para ir nessa fábrica. Mas os terrenos no entorno dessa nova fábrica valorizaram mais de 100 e tantos %. É mais ou menos essa lógica perversa. Essa lógica perversa, ou seja, se torna inviável para a moradia de baixa renda. Mesmo com subsídios, mesmo com Minha Casa Minha Vida, mesmo subsidiando federal, estadual, né, você consegue para a faixa 2 para cima. Quer dizer, mas se a prefeitura dessa cidade, por exemplo... No Minha Casa Minha Vida é de 3 para cima, ou de 6 a 10. De 0 a 3 você não consegue. Mas se essa prefeitura dessa cidade que eu estou citando no interior do Porto de São Paulo tivesse, assim, ok, vamos estimular e colocar indústrias na próxima ao nosso centro urbano. Então aqui tem uma área bastante grande, essa área vai para a indústria, essa área vai para a moradia X, essa área vai para a moradia Y, aqui vai para um centro de comércio, ou seja, como diz Tomás Assunção, presidente do Urban System, se criar uma nova centralidade, ela teria condições de planejar isso? Tem, mas a longo prazo o que acontece? A moradia ganha a moradia, o morador ganha a moradia, valoriza, aí daqui a pouco ele vende a moradia e vai para mais longe. Para fazer dinheiro. Para fazer dinheiro. E tudo fica mais complexo nessa coisa que o Gilberto acabou de colocar de criação de novas centralidades, quando a gente pensa numa cidade grande. É diferente numa cidade pequenininha de 500 mil habitantes, você fazer um planejamento estratégico disso, agora numa megalópole, São Paulo, que já está num crescimento desenfreado. Na sua opinião, qual a solução mais viável para isso? A conexão urbana. Ou seja, você pode criar e deve criar centralidades, adensar, reforçar as pequenas distâncias e que as distâncias sejam feitas a pé. A maior parte, digamos, 70% a 80% da sua atividade urbana deve ser feita a pé, perto de onde você mora. Agora, você tem que ter a conexão urbana para fazer de uma centralidade a outra, de um polo a outro. E aí, para você evitar essa expansão periférica que ocorre, é concentrar nas centralidades periféricas, mas com os eixos, por exemplo, um metrô, né, e desenvolver essas centralidades em torno das estações de metrô. Vamos perguntar ao Jorge Rory a pergunta que é tema do nosso programa de hoje. Afinal, o crescimento desordenado dos grandes centros urbanos, por exemplo, São Paulo, decorre da falta de planejamento, ou seja, não se faz planejamento ou é consequência de planejamento. O planejamento foi feito errado, foi feito modificado a cada gestão.
Qual que é quem está aí, ovo ou galinha? Bom, a primeira questão é indubitável. Nunca se planejou tanto em São Paulo ou em qualquer outra cidade. Ou seja, no Brasil, o que não falta são planos. Eu mesmo já participei de uma dezena. Né? O pessoal está vendo aí, sem cabelo branco. Gente. Eu só não participei do plano do Lebré. PUB, PMDI, outros planos sucessivos, todos eu participei. Então, não é por falta de planejamento. Se não é por falta de planejamento, é por causa do planejamento. Então, assim, o que está errado no planejamento? O que está errado no planejamento é que o planejamento é feito com base em sonhos, e não numa percepção de qual vai ser a reação da sociedade e dos agentes econômicos em relação ao plano. E, para realizar os sonhos, os planejadores, autoridades querem interferir no processo. Só que nós estamos num regime democrático, livre iniciativa, e não no regime soviético, num regime onde o poder público dita o que o privado tem que fazer. Então, o que acontece? O privado não quer ser regulado. O privado não quer o controle. Então, onde tem controle, onde tem regulação, ele foge. Então, esse é o primeiro dado de por que a cidade cresce distinta do que é o planejador. Agora mesmo nós estamos enfrentando isso aí. Revisão do plano diretor. Você tem duas grandes propostas. O eixo de estruturação urbana, ou transformação urbana, e o eixo de transformação urbana e o eixo de estruturação metropolitana. No eixo de transformação urbana, é possível adensar de imediato. Provou a lei, pode começar. Dá um exemplo desse daí. São os eixos que estão a 200 metros da estação do metrô, ou 400 metros da estação do metrô, 200 do corredor de ônibus. Tá, esses podem ser densados imediatamente. Imediatamente. Pode-se construir mais. Pode construir mais do verticalizar mais. Adensar. Depois tem os eixos de estruturação metropolitana, que são semelhantes, mas é mais amplo. Você pode eventualmente adensar mais do que esse eixo, mas depende de projeto e de uma lei específica. Um exemplo seria uma área dessas. Que já existe Água Espraiada da Barra Funda, que está em projeto, Jacupê, Pêssego, Vila Carioca, Moca, Vila Carioca e outros. O mercado não espera. O mercado corre antes dessa regulação para poder fazer o que conseguir fazer lá. Não faz. Não faz. O máximo que faz é comprar terreno para reservar a área. Não constrói nada. E espera sair a regulamentação. Quando sai a regulamentação, sai correndo. Isso aconteceu agora na Barra Funda, Água Branca. Operação Água Branca. Em 2 anos, aquilo se transformou inteiramente. Tá? Quer dizer, é uma operação que tem mais de 10 anos, né? Não aconteceu nada, agora aprovaram, aconteceu. Então, quer dizer, só para pegar quem não entende. Então, essa operação Água Branca, por exemplo, era uma operação que foi lançada, mas não foi regulada. O pessoal lá foi lá, comprou o terreno e ficou quietinho esperando. Na hora que ela foi regulada, o pessoal sai dentro dessa regulação e sai fazendo empreendimento. É ali onde tem a Hermano Marchetti, ali, mais ou menos. Tem o Jardim Perdido. Estão construindo todos aqueles grandes condomínios. Tudo isso. Tá? Inclusive nessa área, a grande área que era a área da Telefônica, a prefeitura fez projetos, fez concursos, ninguém quis fazer. Agora que foi regulamentado, já saiu, está sendo todo ocupado. Com isso que você está comentando, a regulação urbana passa a ser ou não ser uma forma eficiente de conter essa expansão desordenada da cidade? Não. Ou seja, não acontece como se quer na regulação. O outro lado é o seguinte: o mercado popular, a dinâmica da pobreza, vai atrás das áreas fora do mercado. Então, quando você regula, o empreendedor privado segue a regulação. Por quê? Porque ele interessa que seja regulado. O pobre não dá a mínima para a regulação. Dizer o seguinte: vai multar, vai desapropriar, vai tirar, vai remover, ele diz: bom, eu espero. Se não vier, eu fico. Se vier, eu saio, vou resistir, depois vou para outro. Como está acontecendo agora. E vai pulando de
uma favela para outra. Então, agora, no Rio, foram lá para a área da Telerge, tá? Vão tirar de lá, para onde é que eles vão? Eles vão para outra favela. Aqui em São Paulo, o que aconteceu? Tiraram o pessoal do Pinheirinho, onde é que eles estão? Estão lá agora na Zona Sul, fazendo aquele movimento para regularizar os imóveis. Ou seja, eles vão de uma favela para outra e cada vez mais distantes. E você vai perguntar, o que funciona a regulação? Nada. Não consegue ir antes, não consegue segurar. Por quê? Porque a regulação é para ser obedecida por quem quer obedecer. Quem não quer obedecer, quem corre o risco, e a pobreza, sim, vai, e é tão extensa que a fiscalização não consegue conter. Temos um problema sério de fiscalização aí, né? Agora, Jorge, você estava comentando também sobre a questão do transporte. O senhor acredita que ainda precisa ter um transporte mais assertivo, como, por exemplo, uma linha de trem, que seja um pouco mais assertiva e pare em determinados pontos? O que você pensa sobre isso, sobre a questão do transporte, influenciando no planejamento estratégico da cidade? O transporte coletivo existe várias modalidades de condições. O ônibus é um transporte aqui no Brasil para pobre. Então, não adianta querer que as pessoas deixem o carro para usar o ônibus. Quando muito, o que tem que ser feito assim, é evitar que ele deixe o ônibus para passar para o carro. Então, envolve até uma questão cultural também, né? É difícil você mudar para a classe média alta, a classe média, digamos, mais a classe alta. É difícil uma questão cultural de anos e anos e anos de formação, né? Também tem isso também, né? Tem, mas até que você tenha um fato, que elas têm influência hoje. Mesmo as pessoas de classe média, tem um período da vida que eles andam de ônibus. Eu tenho 5 filhos. Eu mesmo vivi essa pessoalmente. Eu também sou de classe média, quando era moleque andava de ônibus. Até Gisele Bündchen falou que andava de ônibus. Então, quando você e hoje, vou dizer o seguinte, quando você chega mais ou menos aos 14 anos, ou um pouco mais, você termina o primeiro grau, né, a família diz, não, agora você já é grande, não vai ser levado de carro. Você pega o ônibus. Ele vai de ônibus, faz o segundo grau de ônibus, até entrar na faculdade. Quando ele entra na faculdade, ele diz, agora eu sou universitário, eu quero meu carro. Tá? Outra questão cultural. A mudança que está vendo hoje é que tem alguns jovens que estão dizendo assim, não, tudo bem, eu não quero carro. Mas é uma minoria. Né? Existe. Até aparece muito na mídia, mas assim, a maior parte ainda continua com essa cultura. E qual é o problema do ônibus? Né? E se fala da qualidade do ônibus, né? Assim como no metrô. É superlotação. Não é o ônibus, ou seja, eu fui consultor, já participei assim, essa discussão, assim, não, vamos pôr música ambiente. Não é isso. Quer dizer, o cara não quer saber de música ambiente ou televisão quando ele está apinhado, está ensanduichado, né? Ou até as mulheres reclamam que estão sendo assediadas. Ou seja, qualidade, né, é comodidade. Não é só rapidez, é comodidade. Então, assim, o ônibus não tem essa condição. Tá? Você vai falar, metrô tem o mesmo problema de qualidade. Mas vamos ao seguinte. As pessoas querem sair de casa e ir para um lugar. A movimentação é intermodal. Não é transporte individual ou coletivo, é individual e coletivo. Vai a pé até a estação de metrô, pega o metrô, depois... Ou pega o carro, vai até a estação de metrô, pega o metrô, depois vai para o trabalho. Ou pega o carro, deixa no estacionamento, vai a pé até o trabalho. Então, o que tem que ser montado dentro da cidade é uma rede de intermodalidade. Tá? Com os centros, com essa caracterização de intermodalidade. E aí o que acontece? Se raciocina de forma genérica, diz assim, não pode ter estacionamento, porque estacionamento atrai carro. Bobagem. Então, é uma pergunta que a gente tinha para você aqui. Se os estacionamentos, afinal de contas, são geradores ou inibidores do uso do carro? Como é que você vê essa questão? Estacionamento de graça é gerador de carro. Se tiver estacionamento na via pública e não tiver que pagar nada, a pessoa vai de carro.
Se você não tiver estacionamento e for estacionamento caro, ele não vai de carro. Ou seja, essa coisa de assim, não, a gasolina está barata, mas o estacionamento está caro. Né? Então, o que é que acontece? Né? Principalmente nos centros ou até próximos ao metrô. As pessoas vão de madrugada para pegar um lugar. Né? Tem gente que vai trabalhar na Berrini, chega às 6 da manhã, fica 2 horas no carro para poder entrar às 8. Porque se não chegar às 6, né, não tem vaga nas ruas próximas. Ou tem que ir muito distante, né, ou tem que entrar no estacionamento e pagar R$20 a primeira hora, R$50 a diária ou R$400. Então, não dá para fazer isso. E quem tem dinheiro para pagar, em geral, nem paga porque assim, tem vaga no prédio onde ele trabalha. Então, são coisas distintas. Hoje mesmo eu estava conversando com outro consultor e, ao levantar isso, ele me confirmou que nos Estados Unidos, estacionamento pago é usado como política urbana em substituição ao pedágio. Se você tiver estacionamento caro, não precisa ter pedágio. Porque as pessoas vão se desestimular. Agora, essa questão que a prefeitura está colocando aí nesse novo plano diretor, onde eles estão tirando, digamos, um incentivo, não, eles estão desincentivando, vamos chamar assim, que os prédios localizados próximos a essa área de maior... como é que se fala isso? Maior... Não, ele falou agora... Som do metrô? Você me falou a palavra, desculpa, as áreas onde mais adensação, de mais adensamento, perdão, eles estão querendo que os novos projetos tenham menos garagem, por que isso? Qual a razão disso? Qual a questão técnica que está por trás disso? Supostamente porque isso desincentivaria as pessoas a irem de carro e utilizariam o metrô ou utilizariam o transporte coletivo. Tá? Na prática, o que vai acontecer é o seguinte, que é o que acontece... Você não tem a vaga no prédio, mas tem esse edifício de garagem. Aí você para no edifício de garagem. Para no edifício de garagem. E continua usando o carro. E continua usando o carro. Mas aí... O que incentivaria de verdade, na sua opinião, o uso de transporte público? Qual seria? A gente está conversando de diversas formas aqui de incentivar isso, certo? Seria cobrar pedágio? Seria colocação de, sei lá, zona azul? O que seria, na sua opinião? Eu ver a intermodalidade. Não é querer substituir o carro pelo transporte coletivo. É fazer o carro ir até o transporte coletivo e você usar o transporte coletivo nos eixos. Porque onde você tem grandes congestionamentos são nos eixos. Não é em toda a cidade. Quando você fala que tem, a CET diz que tem 120 km, ou a Globo diz que tem 500, você vai somar, o da Globo é mais amplo, mas da CET é nos eixos. E os eixos realmente ficam mais congestionados. E você tem alternativa de transporte coletivo. Né? Mas é aquela coisa, ou seja, o sujeito sai de carro, né? Pode dizer, não, eu vou pegar o carro e vou até no metrô. Né? Aí ele olha, não, eu vou direto. Por quê? Porque o carro é o que permite você fazer porta a porta. Transporte coletivo, metrô, não faz porta a porta. Então, você precisa integrar e raciocinar, não com mobilidade urbana, você tem que raciocinar com logística urbana de pessoas. E raciocinar com intermodalidade e com conexões intermodais. Mas essa intermodalidade que você prega, ela está muito distante de acontecer, né? Eu vou dar um exemplo pessoal que aconteceu comigo. Eu estava num bairro aqui da Zona Sul de São Paulo, próximo ao Parque Ibirapuera, tinha que ir no centro da cidade. Eu resolvi, em vez de fazer essa viagem inteira de carro, usar a intermodalidade, né? Então, fui com o meu carro até ali a Vila Mariana, que é relativamente próximo, penei para achar um estacionamento, paguei caro por um estacionamento, 15, 20 reais, o tempo que eu fiquei. Peguei o metrô na Vila Mariana, fui até a Estação República fazer uma reunião. Essa reunião terminou às 17 horas, eu tentei entrar por volta das 17h30, 15 para 6 na Estação República, ou na estação de Sé do metrô. E depois de meia hora tentando entrar, um apinhamento de gente, uma coisa que eu fiquei muito impressionado. Eu falei, pô, coitado desse pessoal que passa todo dia, a gente ouve nas rádios todo dia essa mesma história. Eu acabei desistindo,
graças a Deus tem opções. Eu pude fazer o seguinte, eu peguei um táxi e voltei para Vila Mariana, onde eu peguei meu carro, para poder voltar. Então, quer dizer, eu tentei fazer a intermodalidade, mas na prática ela você não consegue exercer isso. Hoje a intermodalidade é muito limitada, você consegue fazer intermodalidade nas pontas. Ou seja, se você for para Itaquera, se você for para Vila Madalena, se você for para o Butantã, você consegue fazer. Com dificuldade, mas você consegue fazer. Se você quiser fazer na Faria Lima, você já não consegue. Por quê? Porque se você fizer no Tatuapé, também não consegue. Por quê? Porque os metrôs já vêm cheios. Então, tem dois problemas. Um problema é você pegar o metrô cheio. Outra coisa é a dificuldade de estacionar. Tá? Mas eu estou dizendo o seguinte, o conceito que tem que ser desenvolvido é o da intermodalidade. E aí isso implica no seguinte, não é só no estacionamento. As linhas de metrô não devem ser periféricas. Quer dizer, é um equívoco o PITU é o plano que está sendo desenvolvido de expansão metroviária. O metrô deve ser um sistema para interligação de subcentros mais centrais. Aí você vai ter menos lotação, maior disponibilidade, né, e pontos para você fazer a interconexão. Se você não fizer isso, realmente não adianta pensar em interconexão, que não funciona. As pessoas vão pegar o carro e não vão deixar o carro. Vão preferir ficar com o carro, entrar no congestionamento, do que fazer isso. Tem mais, já que você levantou a questão particular. Você tinha a opção do táxi, hoje você perdeu a opção do táxi. Por quê? Anteontem eu penei. Por quê? Porque eu me atrasei, que a pessoa quis conversar um pouco mais, assim, eu perdi o horário. Que eu não deixo de voltar para casa depois das 4. Eu perdi, sim. Aí o táxi não podia entrar mais no corredor. O táxi não vale a pena. Tá? Então, você perde também a opção do táxi. Então, a alternativa é: se você tiver um horário, né, você tem que ir de carro. Mas, né, a pior hora do metrô em São Paulo é das 16h30 às 18h30. Não é às 17, 19, né, e às 17 horas, né, é o pico do metrô. Só complementando essa questão, você tocou no ponto do horário. Uma outra possibilidade não seria talvez horários flexíveis de trabalho? Já foi feito. Isso foi há 10 anos atrás, esse era a grande proposta. Ou seja, vamos fazer uma divisão. Não, foi feita a divisão. Então, o que aconteceu? O pico da manhã, você tinha um pico da manhã, tinha um pico da tarde. Hoje você não tem pico da manhã, pico da tarde, você só tem pico. Inclusive, pico de final de semana é uma coisa, um fato curioso, né? Isso é outra coisa. Hoje em dia, você, no sábado, horário comercial, digamos, do sábado, das 8 da manhã até as 5, 6 horas da tarde, e muitas vezes no domingo, você encontra tanto congestionamentos quanto você encontra durante a semana na cidade. Isso é facilmente explicável. São os sabadeiros, que é o seguinte: você teve um grande aumento da frota de automóveis. Esse grande aumento foi a compra do primeiro carro pela classe pobre, a tal da classe média emergente. Porque a classe média alta hoje, no Brasil, como em outros países, não está aumentando substancialmente a sua frota. Ele está trocando. Troca o carro antigo com o carro novo. Vende o carro semivelho ou seminovo. Seminovo ou usado. Semi-usado. E aí, em função do preço da gasolina, apesar de estar subsidiado, e principalmente o preço dos estacionamentos, as pessoas deixam o carro em casa e vêm com o transporte coletivo. Quando chega no sábado, vão fazer as compras, vão fazer o passeio, vão para o culto, no domingo vão para o culto. Né? Então, essa é a razão pela qual, antes, inclusive, era domingo, agora aumenta a frota, é também no sábado. Eu chamo os sabadeiros. E você pode ver, eles são carros mais populares
Para você que está chegando agora, nós estamos entrevistando no UrbanView de hoje Jorge Rory, consultor e autor do blog Inteligência Estratégica. Nós estamos aqui debatendo o nosso olhar da semana, que é crescimento urbano desordenado, falta de planejamento ou consequência do planejamento. Lembrando que você pode participar ao vivo, mandando um e-mail aqui para a Sandra, que está atenta aos e-mails. Verdade, o e-mail para você participar, urbanview@urbansystems.com.br. Quero lembrar também que são os últimos minutinhos para você participar da nossa enquete. Você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje: incentivos fiscais são suficientes para levantar empregos para perto da moradia de baixa renda? 3 opções: sim, é um instrumento eficiente de estímulo às empresas. A segunda opção, em parte, pois isoladamente não funciona. E terceira opção, não, as empresas priorizam outros fatores. Daqui a pouquinho a gente traz o resultado e o Jorge comenta com a gente. Jorge, já que o nosso programa está se aproximando do final, a gente tem aí aproximadamente 5 minutos para a gente conversar ainda. Eu queria agora de você, que é um estudioso, uma pessoa experiente, que está acompanhando essa questão de perto, qual a tua visão da nossa cidade? Eu vou falar da nossa cidade de São Paulo, porque eu acho que a visão talvez da cidade de São Paulo ela seja um exemplo para outras cidades, outros grandes centros urbanos do Brasil, e a cidade que a gente vive e conhece melhor. Qual a tua visão atual dessa cidade? E qual a tua perspectiva para um futuro a médio e longo prazo? A tua perspectiva é pessimista, ela é mediana, ela não vai melhorar nem piorar muito, ou ela é otimista, serão encontradas soluções? Quer dizer, é uma análise, num primeiro momento, uma análise atual, qual a tua leitura da cidade nesse momento e qual a tua perspectiva de futuro para essa questão do crescimento urbano? Ser pessimista ou otimista é aquela história de se a garrafa está meio cheia ou meio vazia. A minha visão é o seguinte: essa cidade vai reduzir, vai encolher, para o bem de quem fica. O que vai levar essa cidade a reduzir e quem que sairá dela? As pessoas de média renda, que vão buscar alternativas de morar bem fora da cidade. E quando você fala esse fora, não é morar em Alphaville ou num condomínio em Jundiaí? É. Também? É. Ou é fora de sair para outro estado? É a tal da macrometrópole, uma descentralização dentro da região metropolitana e da macrometrópole. A política urbana de São Paulo é uma política para reduzir o tamanho de São Paulo. Por exemplo, o mercado imobiliário está se desenvolvendo mais em Santo André, na divisa de São Paulo, do que em São Paulo. Por quê? Em Santo André tem condições menos regulatórias, menos exigências do que em São Paulo. O centro de São Paulo esvaziou, agora tem uma recuperação, mas não vai sustentar. Um pequeno exemplo. São Paulo é uma cidade de negócios, é uma cidade que envolve turistas nacionais e turistas estrangeiros. Turista, quando chega em São Paulo, não aluga carro. Alguns, quando ele é de negócio, não aluga carro, usa táxi. Então, táxi, vai dizer o seguinte, é o principal instrumento do turismo de negócios. A hora que a prefeitura resolve restringir o uso do táxi, né, está matando o turismo em São Paulo. Está prejudicando o turismo em São Paulo. Então, isso faz com que alternativas de ir para outros lugares. E São Paulo tem que considerar hoje que o Rio de Janeiro voltou a ser um grande concorrente. Mas tem uma questão aí importante que é o seguinte, já existe um movimento de muitas pessoas que estão indo morar em locais como Alphaville, condomínios, Cotia, a gente tem ali a Granja Viana, em Jundiaí, nos últimos anos virou um boom de desenvolvimento imobiliário, vários condomínios, de prédios, condomínios de casa. E isso também gerou o seguinte, hoje, qualquer chegada em São Paulo, em qualquer dia da semana, de segunda a segunda, por qualquer estrada, significa problema, congestionamento, demora, né? O pessoal que mora na Granja Viana, Raposo Tavares, o Rodanel já se esgotou, é uma coisa impressionante. Me lembro que eu vi, parece que não foi há 2, 3 anos atrás, foi mais, mas parece que foi há 2, 3 anos atrás que o Rodanel foi inaugurado, que eu até olhava para 6 pistas, é coisa demais. Hoje você não consegue ir lá
toda vez que eu pego o Rodoanel, o negócio está parado. Então, você fala assim, essas pessoas vão buscar morar fora de São Paulo. Mas e como é que fica esse deslocamento? Ele não piora, ou ele não transfere o problema que existe em São Paulo para as estradas? Posso só complementar uma questão, até com relação ao que o Gilberto está falando? O senhor acredita na segunda moradia? Então, pera, duas questões. A primeira é que isso ocorre na primeira fase. Na segunda fase, os serviços, uma parte dos serviços vão para junto da moradia. É o que aconteceu em Alphaville. Aí, sim, benefícios fiscais e ISS menor têm ajudado a que serviços, que o empregador vá mais perto da moradia. E no caso de Alphaville e de Barueri, isso tem funcionado. Tá? Então, mas por quê? Porque você formou um novo centro, inclusive um centro de riqueza, não de ISS menor para um centro de pobreza. Isso não funciona. Agora, o ISS menor para um centro de riqueza, de moradores de classe média de alta renda, isso funciona. Então, assim, Jundiaí, Sorocaba é mais industrial, mas Jundiaí, Alphaville, ou seja, você tem um desenvolvimento do setor de serviço, que o setor de serviço é o grande empregador. Tá? E levando em conta sempre o seguinte, o maior turismo de negócio não são feiras nem eventos, são reuniões. Então você precisa ter uma estrutura disso. E aí também é o que acontece. A outra coisa você vai morar melhor em Valinhos, em Jundiaí, tá? Aí quando piora o trânsito, você aluga um flat, aluga um apartamentinho, o tal do compacto, tá? De 29 metros, etc. Né? Mas vai ficar durante a semana, mas você precisa ter o teu carro. Então, essa coisa de você dizer assim, que não vai ter vaga junto à estação de metrô, não percebe que o morador não é só o jovem que não quer ter carro. Né? É a segunda moradia. E é uma inversão. Antes você morava no centro e tinha a segunda moradia na praia, no campo. Não, hoje a primeira moradia é no campo e a segunda moradia é no centro. Então, isso já está acontecendo e até que, de qualquer forma, assim, a dinâmica urbana faz com que as dificuldades sejam superadas por mudanças, não do transporte individual para o transporte coletivo, mas do seu hábito de vida, do seu local de moradia. Isso aqui é o dado mais importante. Mas, por exemplo, se a gente pegar o exemplo de Estados Unidos, né, cidades como Nova York, são cidades que houveram no seu centro, Manhattan, um grande adensamento. Sim. Hoje você não anda de carro em Manhattan, é pouca gente que anda de carro, que prevalece ali é ônibus, táxi, muito táxi, né? Metrô. Toda a cidade, todo esse grande centro adensado servido por metrô. As pessoas morando na periferia, morando seus Jundiaís e Alphaville, mas com um sistema de trens eficiente que traz até, interliga com a malha do metrô e a pessoa trabalha na cidade. E ela acaba tendo a casa dela na periferia com espaço e o carro fica lá na casa da periferia para que ela ande por ali, que ela vai fazer o comércio, vai no shopping, etc e tal. Esse modelo tão bem resolvido, né, aparentemente, pelo menos que seja o nosso conhecimento nos Estados Unidos, por exemplo, a questão dessas grandes ligações de transporte urbano desses centros adjacentes a São Paulo, até agora a única coisa que eu ouvi foi de se ter uma ideia pretensa, enfim, de fazer o trem-bala, que ia sair de Campinas, vir para São Paulo e para o Rio. É a única coisa que eu não vejo projetos, pelo menos que seja do meu conhecimento, de interligações. São Paulo e Campinas é uma ligação que merecia há muito tempo um trem de boa qualidade. Sem dúvida. Agora, é o seguinte, as boas intenções não escondem o fato de que nós temos desigualdade social e preconceito social. O transporte de pobre não é usado pelos ricos. Que é aquela questão cultural que a gente estava falando. Questão cultural. Então, quando se fala nos Estados Unidos, é o seguinte, o trem regional não é transporte de pobre, é transporte de classe média. Tá, mas só para terminar, que a gente está quase... Mas se você oferecesse um transporte efetivamente de boa qualidade, ou seja, você tem trens bem conservados, isso para entrar num outro assunto que é o metrô, por exemplo. O metrô, durante anos, eu vi e ouvi falar, né? Vi notícias, o metrô de São Paulo é de primeiro mundo, estações maravilhosas, trens limpos.
Parece que em 3 anos, 4 anos, isso acabou. Hoje você ouve no rádio, todo dia é problema, depredação, o trem está quebrado, o trem não chega, a estação está suja. Quer dizer, isso daí realmente afasta qualquer pessoa do transporte urbano. Quer dizer, se a gente tivesse um transporte urbano realmente efetivo, de qualidade, eu tenho a impressão que até essa barreira cultural seria quebrada em pouco tempo. Não inteiramente, mas de igual assim, precisa resolver essa incompetência gerencial do metrô. Isso, sem dúvida. Isso é um absurdo? É um absurdo. Porque eu não consigo entender, absurdo. todo dia eu ouço no rádio, é CPTM e metrô dando problema. Perdeu, e é o seguinte, pergunte a um usuário de metrô de Nova York o que ele acha do metrô de Nova York e de São Paulo. Ele vai dizer assim, o metrô de Nova York é um lixo. Mas funciona. O metrô de São Paulo é uma beleza. Né? Agora, o problema é o seguinte, o metrô de São Paulo, como diria o pessoal, não é um metrô, é um centímetro. Então, você não tem a variedade que você tem em Nova York, inclusive dos trens regionais. Nós temos trens regionais. Nós temos gente, inclusive, servida por trens regionais. Caieiras tem vários condomínios de alto luxo, de alto padrão. Né? Mas o pessoal não pega o trem para vir para São Paulo. Né? Ou seja, eles vêm de automóvel. E agora com o Rodoanel, então, razão mais ainda. Então, você tem alternativas. Mas realmente é o seguinte, os metrôs são planejados para atender uma demanda. Onde é que você tem maior demanda? A demanda é da classe pobre. Então, você liga para a classe pobre. Né? Faz sentido. Só que não adianta, então, querer que isso faça com que as pessoas de carro passem para o metrô. São dois objetivos contraditórios. Muito bem, Jorge, nosso programa chegou ao fim, eu estou atrasadíssimo aqui, mas a conversa está tão boa que a gente foi esticando um pouquinho mais. Então vamos terminar rapidamente, a Sandra Lanza vai dar os resultados da enquete para o Jorge poder comentar também rapidamente com a gente. Olha que interessante o resultado da nossa enquete. A pergunta era: incentivos fiscais são suficientes para levar empregos para perto da moradia de baixa renda? Tivemos um empate aí, 14% disseram sim, é um instrumento eficiente de estímulo às empresas. 14% também disseram não, as empresas priorizam outros fatores e a maioria, 71%, diz em parte, pois isoladamente não funciona. O que você acha desse resultado, Jorge? Reflete, inclusive, o que eu já comentei, ou seja... Vai de encontro com o Jorge colocou aqui, exatamente. E de qual forma, depende de outras circunstâncias, de outras questões, e principalmente essa questão do acionista e a questão do ambiente, ou seja, funcionou em Alphaville e não funcionou em Itaquera. Muito bem, o Urbanville de hoje tem uma última informaçãozinha? Não, na verdade o programa da próxima semana a gente coloca no site, a gente está com um probleminha aqui de comunicação, mas beleza. A gente coloca daqui a pouco no site. Daqui a pouco você coloca no site? Coloco sim, então, claro. Tá joia. O Urbanville de hoje entrevistou Jorge Ori, consultor e autor do blog Inteligência Estratégica, que eu recomendo que você busque no Google, fala assim, Inteligência Estratégica, Jorge Ori, e aí você procura lá e vai encontrar e você acompanha as opiniões do Jorge, que são muito legais. A Sandra está me avisando aqui que sim, que acabou de chegar a informação agora para ela do próximo programa, ela vai contar para vocês quem nós vamos receber na próxima edição. Bom, não perca o próximo Urbanville, que vai conversar com Rovena Negreiros, diretora de planejamento da Emplaza. Vamos falar sobre os avanços na produção e disponibilização de informações, além do uso das PPPs como instrumentos e possibilidades de viabilizar propostas desenvolvidas pela empresa. Bom, eu te aguardo então na próxima quarta-feira, dia 23, às 17h15, no Urbanville. Até lá! Jorge Ori, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês. Vamos debater mais essa questão da mobilidade urbana, que ela é importante. Obrigado, Jorge. Sucesso. Nós voltamos na quarta-feira que vem com mais uma edição do programa Urbanville, com mais uma entrevista ao vivo. Até lá.